que legal. Bom saber. É muito gostoso. Já sei onde ficam as pintinhas de cada uma, para saber quem Para é quem. quem é cada, né? A Maite é de um Isso lado, mesmo. a Petra é a cicatrizinha que ela fez, de machucado que teve, e aí as personagens É, completamente diferentes, né? Uma das outras. isso. Quando a gente chega mais perto, aí É, consegue distinguir ainda mais, quando passa a conhecer, né? é verdade. Isso. Bem à Aqui, a mãe vontade. da Gaia e a Gaia. E o pai da Olha Gaia também tá lá. vendo aqui. Oi, bem-vindos. Que bom que estão todos aqui. Que ótimo. Fico feliz. A gente vai falar de um assunto importante para todo mundo, não é? Mais uns minutinhos e a gente inicia, até para vocês também aproveitar esse tempo que vocês estão disponíveis. Boa noite. Vamos começar? Vamos, Rô. Podemos? Vamos. Ótimo. Muito bem. Então, vamos começar o nosso diálogo. Boa noite a todos. Meu nome é Roberta, eu sou diretora institucional da Viva e com muito prazer vou apresentar o nosso encontro desta noite. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, só vocês estão vendo meia cabeça. Pronto. A Viva Diálogos desse mês é com a Fernanda Rimoli. Ela é psicóloga da Viva e faz um trabalho já há quanto tempo, Fê? Conosco? Na Viva desde 2017 e como psicóloga desde 2010. Então, a Fê, ela está desde 2017 conosco, né, fazendo esse trabalho. Além de trabalhar como psicóloga da Viva, ela também é psicóloga clínica e escolar, arte-terapeuta e educadora parental. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de muito interesse das famílias, que é o tema sobre conflitos, mordidas e esse relacionamento social das crianças. Esse é um encontro esperado e, normalmente, quem conduz esse encontro, quem já participou de encontros anteriores, é a diretora Fabiana. A Fabi, ela é minha sócia na escola e ela está de licença maternidade. Então, quem está acostumado com o Diálogos, perguntando, nossa, cadê a Fabi? A Fabi está de licença, ela vai completar um mês, 28 dias, a pequena Estela. Então, a Estelinha nasceu, as duas estão muito bem. E nesse primeiro mês de puerpério, né? Dessa licença desse tempo da maternidade. Então, hoje eu estou aqui para substituir a Fabi e também para conduzir vocês nesse encontro. E que eu espero que seja muito proveitoso. Nós temos um trabalho né, da Viva Diálogos de promover encontro entre as famílias. E ele é um trabalho que surgiu já tem 5 anos. Inicialmente, ele era com uma periodicidade mais longa, então a gente acontecia semestralmente, depois a gente conseguiu promover encontros trimestrais, e este ano de 2022 nós estamos realizando encontros mensais, temas diversos, né? Então nós vamos abordar de alimentação ao comportamento, a outras questões, mas sempre com um eixo norteador, que é a primeira infância, que é onde que nós estamos, né? Essa fase mais importante da criança. Então, a Viva Diálogos vem para colaborar com as famílias e trazer conversas, discussões, alinhamentos sobre temas relevantes para a primeira infância. E hoje a gente está muito feliz de receber a Fê. Vou passar aqui a palavra para ela. E depois nós vamos abrir para perguntas. Eu sei que tem, né, muitas dúvidas, muitas perguntas das famílias. Se ao longo do encontro vocês quiserem ir escrevendo no chat as perguntas, fiquem à vontade, a gente vai lendo e vamos colocando aqui conforme o tempo, conforme o assunto, a gente vai introduzindo também as dúvidas para a Fê responder, tá bom? Obrigada mais uma vez pela presença de todas as famílias. Tô vendo várias carinhas conhecidas.
Obrigada, e vamos lá. Muito bom. O encontro, desculpa, só para avisar que o encontro está sendo gravado, então, se alguém não puder assistir até o final, ou se tiver, se desejar rever o encontro, nós teremos o link para disponibilizar para vocês, tá bom? Isso mesmo. Pronto, Rô? Tá ótimo. Vamos lá, então. Como a Rô falou, estão todos ouvindo? A Rô que travou um pouquinho. Então, queria saber se é o meu. Não, tá Estão ok. ouvindo? Voltaram, ótimo. Acho que foi ela só então. Não foi o meu. Eu vou tentar explicar um pouquinho, primeiro, o porquê que acontece isso, né? Por que que as crianças mordem, e aos poucos a gente vai chegando a algumas reflexões de o que a gente deve fazer, né? E para isso, além daquelas reflexões mais gerais, eu vou utilizar as perguntas que vocês me mandaram, vou depois também acessar, a Roberta vai selecionar essas perguntas, caso vocês escrevam pelo chat, as outras dúvidas, eu vou responder, né, tudo que for possível aqui, e os casos mais específicos também ficou disponível para conversar em outro momento, seja na escola, ou por outro meio, para quem não é da escola, porque tem pessoas aqui da escola, tem pessoas convidadas, e fico muito feliz por tudo isso. Na verdade, estou feliz porque esse tema é um tema do qual eu gosto muito, acho muito importante, acho que é uma questão para os pais e para a gente que trabalha, então é total do meu interesse também falar sobre isso, fico feliz, acho que as crianças ganham, os pais, né, todos nós, né, quando a gente adquire esse conhecimento. E como tem muita dúvida, né, a respeito da mordida e da criança que baixa ou demonstra uma agressividade, raiva, até porque a gente tem um conceito, né, de agressividade mais adulto, eu achei importante a gente entender lá no detalhe tudo isso. E para iniciar, eu queria lembrar da fase que as crianças, elas começam com os dentes nascendo, que é a primeira possibilidade, assim, né, que os pais têm, ou a gente dentro da escola, de vivenciar a mordida. Vou começar pela mordida, e aos poucos a gente vai falando sobre bater, tudo isso está muito unido, vocês vão entender por quê. E aí, essa necessidade, quando os dentes vão nascendo, né, de mascar, a necessidade de morder, é um dos fatores que faz com que a criança morda, né? Não só os pais, ou as coisas, ou algum amigo, as pessoas que estão ao redor e que estão interagindo com essa criança. E aí, para contribuir especificamente com essa questão que é mais biológica, tem os alimentos que são mais durinhos, né? Ou para quem gosta, né, daqueles colarzinhos. Claro que tem que ser a questão do colar, do mordedor, é algo questionável, a gente tem que ter alguns cuidados até para que eles não se machuquem. Mas, por exemplo, a cenoura, a maçã, uva passa, casca de laranja, geladinhos, que eles possam chupar e morder, são coisas que vão contribuir para que eles contemplem essa necessidade, atendam essa necessidade de morder. A criança que coloca as coisas na boca, ela está conhecendo as coisas, ela está sentindo por meio da boca. Então, às vezes a gente, né, ouve essa coisa de tira da boca, isso não é para pôr na boca, porque vai de tudo na boca, né? Realmente, tem momentos que tem que tirar da criança aquilo. Mas, não sei se todos sabem, mas alguns talvez não saibam que é a forma que eles estão conhecendo as coisas. Isso vai sendo ampliado conforme outros sentidos vão se desenvolvendo, conforme a linguagem também vai, e aí a gente vai falar depois da comunicação. Além da parte biológica, existem as emoções, né? As frustrações, os sentimentos.
basicamente, a necessidade de se comunicar com os amigos, né? Que são fortes fontes do impulso de morder, né? E aí, por que que eles fazem isso? Por que que eles batem? Por que que nessa fase do desenvolvimento, principalmente lá pelos 14 meses, né, da criança até lá pelos 3 anos, às vezes acontece um pouco a mais, depende também se a criança tem algum atraso no desenvolvimento, né, que pode ser acompanhado com as terapias específicas, com fono, com TO, né, depende também da realidade de cada criança, isso pode se estender, mas principalmente nessa idade a gente vê que esse comportamento fica mais agudo, então lá no G1, G2, G3, é onde todo mundo fica mais preocupado, ou dentro de casa mesmo, quando eu converso com os pais também sei. E aí, pode até parecer, gente, que eles mordem por nada, né? Mas eu queria que vocês percebessem que mesmo que às vezes a gente não enxergue ali no contato da criança com outras pessoas ou com a gente mesmo algo acontecendo, existe uma necessidade latente, né? Às vezes algo aconteceu dentro da criança, né, emocionalmente. Vamos pensar, até a gente, às vezes está em silêncio, mas muita coisa está borbulhando aqui dentro. Coisas que a gente consegue acessar, consegue ser coisas que a gente consegue apalpar ali, falar, não, estou sentindo isso, aquilo, desejo isso, aquilo, mas às vezes não. E as crianças, né, já que nem nós adultos, às vezes entendemos esse tanto de emoção, né, que carregamos, as crianças, por estarem se desenvolvendo, têm isso como uma força ali interna, como algo que está acontecendo, eles não têm consciência, mas existe uma necessidade, algo que está sendo dito quando eles usam esse gesto. Sempre é reconhecido imediatamente por nós adultos, mas existe uma necessidade lá de confiar. Porque eu costumo ouvir assim, nossa, de repente a criança saiu andando e mordeu tal, né? Ou, nossa, eu dei aquilo que ela queria, mas me mordeu do mesmo jeito. Ou, a gente estava ali brincando, feliz, e mordeu. Né? Então, essas e outras situações a gente vai falar, né? Mas é assim, não necessariamente é um momento de briga, não necessariamente é destrutiva, né? A mordida é algo ruim, e aí que a gente vai entrar, né, nesses rótulos que vêm, porque a gente sente com dor. Até esse tema está sendo falado, porque ele gera dor nos adultos, às vezes nas crianças, né, imediatamente, às vezes depois de um tempo, mas comove como um todo, desperta coisas, desperta as nossas reações. E a minha intenção é que esse conhecimento que está chegando até vocês, ele ajude a todos nós adultos, assim como as crianças, né, mas primeiro os adultos, a compreender e a lidar com as emoções que são geradas a partir desses atos. Em seguida, a gente consegue ficar um pouco mais fortalecido para saber como agir, conforme a gente percebe como isso nos toca, né? E aí, já que não é sempre conflito, não é briga, mas o que é isso? O que acontece que está dentro da criança? A gente pode dizer que é uma agressividade? Sim, mas não no conceito que a gente conhece, né? Uma agressividade como um adulto que já entende aquilo que gera no outro, né? É uma agressividade como uma pulsão de vida. É uma necessidade de expressão, é uma necessidade de ir em busca. Vocês que têm crianças ou que lidam com crianças, devem perceber que eles insistem naquilo que eles desejam, né? E se a gente cala essa força que vai por meio do corpo, né, essa força de expressão que eles têm, que é a mordida, que é o bater, tá? E aí, fiquem calmos, porque assim, puxa, não vou poder, então, né, como que eu vou fazer?
Mas, assim, o que eu quero que vocês destaquem é uma energia. É uma energia de vida. E que se a gente cala, a gente também cala outras formas de expressão. A criança, ela não vai separar aquilo que eu não posso morder, mas eu posso me desenvolver em tal aspecto. Eu posso brincar de tal coisa. Eu posso... É tudo um tanto a mesma coisa que vai sendo colocada no mundo de diversas formas. É uma expressão, é um jeito de contar aquilo que deseja, é um jeito de amar, é um jeito de reclamar, é um jeito de até brigar quando não gosta, né? É um jeito de comemorar. Então, só que ainda de uma forma desorganizada, de uma forma mais primitiva. Primitiva porque ainda está em desenvolvimento. A linguagem ainda está sendo desenvolvida, ela aparece desse jeito neste momento, nessas fases. Claro que aparecem em outras situações, né, mas nesse momento eles ainda nem desenvolveram as outras maneiras, muitas vezes. Mesmo as crianças que já falam, tá? Eu vou explicar o porquê que aquelas que já falam também podem morder, podem bater, tá? E, por fim, antes da gente entrar mais profundamente nessa questão emocional, né, da expressão, da comunicação também, a mordida pode ser simplesmente uma forma de imaginação. Eles imitam alguém a algo que morde, né, um cachorro, e aí entra na imitação muito vívida, uma vez que eles dependendo da idade, ainda não diferenciam, né, a realidade da imaginação, eles vivem uma como a outra, e aí acreditam naquilo e usam o próprio corpo para vivenciar exatamente da forma que eles aprenderam, que eles perceberam ali, naquele serzinho que eles podem estar brincando de imitar. Tá? Então, por que eu digo isso? Para a gente poder já ter o olhar e distinguir um tanto, porque na hora que a gente é mordido, ou alguém é mordido, imediatamente vem uma reação. É o que eu sinto, é o que eu vejo, e a gente precisa lembrar que tem alguns pontos que estão em jogo ali, né? A imaginação, a brincadeira, faz de conta, a expressão, que é algo fundamental, a gente vai precisar entender, então, como lidar, né? Fundamental para que essa criança batalhe por aquilo que quer, para que ela se desenvolva e tenha autonomia. E a necessidade dos dentes, enquanto eles estão crescendo, daquela gengiva que está coçando, né? É uma necessidade mais da parte interna da boca mesmo. E aí, vamos lá. Por enquanto, tudo claro, gente? Sim. Obrigada, Ari. E aí, gente, assim, uma coisa que alguns estão descobrindo, eu descobri também, depois que eu fui estudar, me aprofundar ainda mais, né? Mas a criança menor de 4 anos, ela não entende o não como a gente entende, tá? Então, estou entrando nessa questão da linguagem, como eles entendem, como eles se expressam, para a gente pensar em mordida. Por que não? Porque, primeiro, entra em conflito com essa necessidade, com essa pulsão, que nesse momento da criança da primeira infância é muito forte, essa pulsão de buscar aquilo que deseja, de conhecer o mundo, de essa curiosidade que uma criança saudável tem, uma criança que não está reprimida, esse não, ele combate essa energia. Então, existe uma resistência. Claro que existe uma resistência, vocês vivem isso, né? Não é fácil educar uma criança e tudo, ainda mais de uma forma respeitosa. Então, ele é como se fosse o contrário daquilo. Existe um não, falou não, mas para ele está em contato, a criança está em contato com isso que está no corpo dela. Por quê? Porque principalmente até os 3 anos,
até o cérebro está se desenvolvendo para poder conter os impulsos, os próprios impulsos. Mas ele não está pronto ainda para isso. O córtex pré-frontal não está pronto ainda para controlar os próprios impulsos. Então, não é à toa que a criança, ela volta a fazer aquilo, e ela volta a fazer, e ela faz de novo, e ela faz de novo. O corpo dela fala em primeiro lugar. O corpo dela fala em nome dela. É como quando a gente está imerso por alguma emoção e age de uma forma que nem sempre seria a melhor escolha. Eles estão com isso vívido e vão expressar por meio do corpo, nem sempre de uma maneira clara para a gente, mas eles vão expressar, uma vez que eles estejam saudáveis, né? Com essa liberdade. Tá? Não quer dizer que a gente vai deixar tudo acontecer, mas só para a gente entender como que está esse corpo no mundo se relacionando com a gente, com outras crianças, né? E aí, eles acabam, apesar de saberem que a gente não gostou, né? Porque eles percebem, quando a gente diz não, eles percebem que não é algo legal. Não quer dizer que eles entraram em contato mais profundo com o porquê daquilo. A gente pode ir plantando um tanto disso, explicando, mas lembrem que depois a criança ela faz de novo porque ela está se atendendo. Eles são bastante autocentrados inicialmente, depois eles vão desenvolvendo essa capacidade de empatia, capacidade de perceber o mundo externo, mas existe um impulso muito forte, um cérebro que está se formando para conseguir racionalizar alguma coisa. Às vezes a gente fica explicando, mas eles estão em contato com as emoções, com esses impulsos. Isso faz com que, às vezes, eles repitam, né, alguns gestos específicos, e não é para nos machucar, não é para machucar o outro, ou simplesmente para teimar, é para batalhar por aquilo que é importante para eles. Eles ainda estão discernindo até onde eles podem ir. Enquanto eles não vão entendendo como funciona, né, o social, isso vai sendo desenvolvido até a vida adulta, certo? Eles vão seguindo, eles vão arriscando, vão experimentando. Tá? As mordidas e quando eles batem, também tem a ver com esse impulso, com essa força, com essas tentativas ainda um pouco bagunçadas de interação, de conexão, de manifestação, tá? E aí, o que acontece é que enquanto esse córtex pré-frontal, que vai controlar os impulsos, que vai desenvolver a razão, vai sendo desenvolvido, a gente vai investindo em linguagem, vai investindo em interações com essa criança, em experimentações, em estímulos, ao mesmo tempo que espera essa maturidade natural. Tem uma parte que é de tolerância também. Tem momentos que a gente precisa mediar, tolerar, cuidar, acompanhar, enquanto eles vão amadurecendo, vão estabelecendo as relações e sentindo o que eles geram no mundo também, né? A gente ainda vive isso. E a gente ainda ajusta tudo isso, né? Como a gente coloca a nossa essa agressividade de uma forma positiva, transformadora. Porque quando a gente adulto cala, ou coloca para dentro, né? Pode até ter o risco de se deprimir. Né? Quando fica um excesso de responsabilidade e uma dificuldade de colocar essa energia vital para fora. E aí, às vezes, acontece o quê? De machucar os amigos, de se machucar. Isso pode ser visto até em outras manifestações corporais. Às vezes, eles estão
tão empolgados que eles não percebem que eles vão se machucar ali, eles não têm tanta noção do risco, eles vão aprendendo aos poucos, às vezes eles já sabem, mas tentam de novo, porque esse corpo ele quer experimentar as situações. Também acontece, às vezes, deles perceberem que podem aquilo, mas de repente se veem dentro de um limite, seja físico, né, seja que o outro deu, e aí se frustram muito, acabam ficando muito irritados, podem se morder alguém, né, para mostrar essa irritação. Então, eles estão ainda equilibrando tudo isso, digerindo, entendendo como o corpo funciona, como as relações funcionam. E aí, mesmo que eles não tenham esse autocontrole ainda, gente, um bebezinho já, ou vamos imaginar um bebezinho de 8 meses por aí, ele já faz gestos, né? Se vocês repararem. Ele empurra quando ele não quer, né? Ele chama, ele dá tchau. E aí, a gente pode usar isso como um potencial. Bom, se uma criança de 8 meses já sabe, já consegue gesticular, já consegue fazer caras, ele já expressa, a gente consegue interagir, né? Imagina uma criança até maior, né? 1 e pouco, 2 anos, 3 anos. Puxa, mas como que eu ensino o que é certo para essa criança? Como que eu ensino ele a usar os bracinhos, a expressão do rosto, a fim de expressar para outra pessoa o que ele está querendo, e não batendo, e não mordendo, né? Porque assim, se eu ensinar para uma criança a fazer carinho ao invés de morder, num momento que ela está irritada, não vai caber, concorda? Não vai caber. Eu preciso perceber que ele está precisando dizer que não gostou, está bravo, né? Que quer que se afaste. Se eu ensino que amigos, a gente... Como que é? A gente não briga com amigos. Não é verdade também. Não quer dizer que a gente vai alimentar a briga, que a gente vai alimentar gestos ruins. Mas a gente precisa, eu sugiro, para até poder ajudar a criança a mostrar as emoções, primeiro, validá-las, entender que a gente sente de tudo. A gente sente raiva também, não quer dizer que a gente vai bater, né? Ou vai gritar com todo mundo, ou vai sair machucando todo mundo quando a gente sente raiva, mas é importante lembrar que tudo bem sentir raiva, tudo bem não gostar, tudo bem sentir medo ou se frustrar. Esse é o primeiro passo, porque é a partir dessa validação das emoções que é possível pensar em como agir e ajudar a criança a como agir, tá? Não podando, lembra o quanto é importante, que é fundamental que a gente não corte essa manifestação simplesmente. Porque para algum lugar vai. E é nessa idade que a criança deve mostrar as emoções desse jeito, de uma forma desorganizada, né? Desorganizada, digo, comparado com a vida adulta, de uma forma mais impulsiva, tá? De uma forma mais agressiva, com birra, que a gente diz, né? É agora, porque senão, quantos adultos birrentos, agressivos a gente vê, né? Um monte. Um monte. E muitos deles muito calados. Alguém precisa falar algo? Tá. Acho que fez barulhinho. Muitos desses adultos foram reprimidos. Reprimiram essas emoções. Acho que a maior parte de nós, né, viveu numa educação mais punitiva. Então, tá, mas como é que eu vou guiar sem reprimir, né, sem
cortar essa manifestação, dizer que não pode, mas também cuidar. Ensinar valores, ensinar respeito ao próximo, ensinar empatia, ensinar cuidado, respeito ao corpo do outro. Primeiro a gente parte desse corpo que é mais impulsivo, né? Depois a gente lembra que é pelo exemplo do nosso corpo que eles aprendem. Muito mais. Outra coisa é, a gente pode nomear a emoção que a criança está sentindo. Caso a gente tenha dúvida, a gente descreve. Ou a gente diz, parece que você não gostou. Parece que você está bravo. Né? Parece que você está muito feliz. Você está muito feliz, né, filho? Nossa! Então, estou aí na parte de nomear. De espelhar aquilo que eu estou vendo. Para a criança ir investindo em linguagem, aprendendo, internalizando, aprendendo as emoções. Para quando esse cérebro já estiver um pouco mais pronto, poder unir, né, essa educação emocional com esse desenvolvimento cognitivo. E aí a gente pode usar esse recurso que eu falei para vocês do nosso corpo. Como, gente? Por exemplo, vou dar alguns exemplos por meio de perguntas aqui, tá bom? Vamos lá para algo mais prático. Como eu reajo quando meu filho me morde? Primeira coisa, lembrar que ele não está fazendo para te machucar. Outra coisa, lembrar que ele tem uma necessidade de expressar algo ali. E que ele vai fazer isso ainda de forma oral e corporal, tá? Como um todo, mas muito oral. Uma vez que ele ainda está desenvolvendo outras formas. Quando você perceber, né? Às vezes a criança morde de alegria. Você pode, nossa, você está muito alegre, filho, né? Dá um abraço. Você gostou muito, você está muito empolgado, então vamos pular um pouco, vamos pular. Olha, nossa, que alegria. Percebe que quando eu primeiro levo em conta aquilo que está sendo manifestado. Depois, eu posso nomear o que eu percebo. E eu posso usar o meu corpo para mostrar o que a gente faz quando a gente sente aquilo. Ou, eu entendi, você não está gostando. Pode se defender. Você pode se defender. Pode tirar, pode afastar. Não precisa se machucar ou deixar a criança se machucar ou machucar o outro. Mas é importante que a gente invista nesses outros passos. Ah, você tá bravo, você não quer que eu coloque a fralda agora, né? Eu sei, mas a gente vai precisar colocar. Você quer colocar em pé? Né? Vamos colocar já já então? Por exemplo. Você tá bravo, você não gostou, né? Não gostei, mamãe. Não gostei. Ou quando tem um amigo com outro. Podemos também, do lado da criança, fazer essa tradução, como se a gente fosse uma legenda ou um espelho. Parece até que a gente está num teatro, assim, é estranho. Mas é importante que a gente use o nosso corpo porque eles aprendem. Eles aprendem vendo o nosso corpo. Até porque se a gente estiver muito irritado, tentando acalmar uma criança, a criança não se acalma. Ela pode ficar com medo e reprimir aquilo. Não quer dizer que ela se acalmou. Então, os nossos gestos do dia a dia, mais os gestos desses momentos, vão contribuir para que a criança amplie o repertório de ação dela. Porque se ela ainda morde ou bate, é porque é o jeito que ela encontrou de contar aquelas coisas. Tem vezes que a criança morde porque quer atenção? Sim. Na realidade, gente, não é uma atenção de manipulação. A criança, ela sempre busca a nossa atenção, a nossa conexão. Eles buscam ser aceitos, amados por nós, né? Pelas pessoas que eles entendem que são esses cuidadores. E aí, para a gente não alimentar esse gesto, a gente pode dar uma atenção positiva. Então, se ele morde para ter atenção,
olha, você está querendo minha atenção, né? Vem cá, vamos brincar de tal coisa? Porque mesmo que você dê bronca, se vocês derem bronca, a criança, ela vai se sentir atendida de uma maneira destrutiva, então, com uma atenção indevida. E pode ser que ela repita, porque foi a forma que ela encontrou de se conectar a você. Pode ser que ela faça de novo, e de novo, e de novo, tá? Então, se envolve outras crianças, às vezes a criança está querendo brincar e vai morder. Às vezes a criança está querendo se conectar, não está sabendo como. Não está sabendo como interagir. Na verdade, para eles isso é uma interação, né? Me corrigindo até. Dependendo da idade da criança, isso é uma interação. Às vezes a outra criança pode até sentir dor, mas não quer dizer que ela sentiu como uma outra criança fazendo um mal, tá? Tanto que eles se tocam, eles se cutucam, eles se batem, eles pegam um pouco mais. Pode ver, eles interagem com o corpo. A gente que é adulto que calou mais o corpo. Mas eles interagem, eles têm essa necessidade. O que a gente, da escola, ou como adultos ali cuidando, pode fazer, é dar modelos de interação. Se as crianças não estão conseguindo, ou elas estão se colocando em risco, como outros riscos, elas podem estar se machucando porque tem um impulso muito forte, um desejo de se conectar, de brincar com aquela criança, mas chega a machucar sem intenção. Vamos propor algo, vamos mediar, não só conversar. Porque se a gente diz, ficou triste, olha, ele ficou triste. Mas às vezes a criança foi ali para brincar. Brincar de morder, brincar de abraçar, brincar de apertar. Vocês já não receberam carinho das crianças de vocês, assim, ó, que eles apertam tão forte que nem percebem? Ou puxa o cabelo, as mães ficam com o cabelo preso, ou puxa o brinco. Não é para machucar, é perceptível. Mas quando é com uma outra criança, às vezes, a mãe da outra criança pode sentir como se tivesse tido o ato de machucar o outro. Tá? Pode machucar, pode ser por raiva? Pode, mas não quer dizer que queria machucar naquela intensidade. É um corpo contando, tá? Mas a gente vai ficar só olhando? Não, a gente não vai ficar só olhando. A gente vai estar próximo para que eles não se machuquem. Uma vez que esses corpinhos, eles vão se esbarrar. Eles às vezes vão se machucar, assim como quando eles correm, assim como quando eles vão subir em algum lugar. Eu não vou deixar? Algumas coisas não, mas outras a gente precisa acompanhar. Dar modelos de como se faz com o nosso corpo. Dar um espaço e, se necessário, entrar em cena, afastar. Propor algo para que eles saiam daquela dinâmica que pode ser que não esteja legal. Propor algo que faça eles se tocarem, para se sentirem à vontade. Rô, você está pensando nas perguntas? Que eu estou aqui com as perguntas que o pessoal tinha feito, mas se você quiser passar, eu posso complementar nesse tempo que a gente tem. Fê, tá? Pode seguir com as perguntas, as perguntas prévias, sim, que nós recebemos perguntas pelo Instagram, recebemos também algumas perguntas na unidade e fizemos uma triagem. Então, se você quiser seguir com essas perguntas, elas são bons exemplos, e se alguém tiver mais perguntas e desejar colocar aqui no chat, a gente pode ir lendo para a Fernanda ir respondendo. Tá. Eu uni das escolas, do Instagram, acredito que tenham algumas outras, acho que ainda vai dar tempo, porque parece que falta muito, mas vocês vão ver. Aí, mas a criança morde e ri. E ri para mim, não acredito, já é um deboche, né? Não pode ser. Morde, sai rindo. Ou empurra assim, ó. Empurra. Como que faz isso? Mas a gente, assim, lembra? Pode ser que eles estejam entendendo como brincadeira, tá? Pode ser que eles estejam entendendo como algo que faz a gente reparar neles. Olha só, olhou para mim de novo. Olhou para mim de novo, olha que legal. Olhou para mim de novo. Eles querem. E aí a gente pode continuar olhando. Se a gente olhar e propuser algo que talvez esteja mais legal, redirecionando a ação,
provavelmente vai ser mais eficaz do que a gente ficar batendo naquela tecla ali do não pode. Porque se eles estão sendo atendidos pelo nosso olhar, mesmo que seja um olhar que a gente está entendendo como reprovação, pode ser que eles busquem aquilo de novo, que eles não encontrem outra maneira naquele momento. Vale mais propor um caminho sem receio de achar que está reforçando. Esse é um medo muito frequente dos pais. Ah, mas ele não vai achar que é legal isso? Vocês podem sinalizar, tá? Sinalizar assim, vamos brincar desse jeito, aqui, ó. Esse jeito eu acho que é gostoso. Ou, quando tá empurrando, propor alguma brincadeira de toque, mas que seja mais adequada. A gente está ensinando já o que é melhor. Se dizemos assim, olha lá, seu amigo ficou triste. Ou, eu tô triste. Eu tô triste com você. Sem estar triste, é como se eu estivesse ensinando as emoções de um jeito errado, mas ele está percebendo que eu não estou triste de verdade. Ou, se ele quis contar alguma coisa para mim, isso me deixa triste, e eu não faço nada além disso, como é que ele vai contar de novo aquilo lá? Como é que ele vai me manifestar? Vocês podem até dizer, olha, tô vendo que você ficou bravo comigo, mas não morde a mamãe. Você ficou bravo, né? Ó, não gostei. Vocês podem dar esse limite, mas vamos tentar ampliar para que a criança, na próxima vez, faça de um outro jeito. Para ela fazer de um outro jeito, para ela sair, para ela não buscar o lugar comum, o lugar que o corpo dela chama. A gente, às vezes, precisa disso. Olha, Fernanda, então, a próxima vez que você ficar nervosa, faz o seguinte, fala para mim tal coisa. Nem sempre a gente consegue, não é? Então, para as crianças, além de falar o que elas podem fazer, é interessante que a gente use os nossos gestos para dar modelo. Seja brincando junto, seja quando a gente está nervoso, a gente pode contar, eu estou nervoso, vou me acalmar. Ó, vou me acalmar. Ou quando a criança faz, quando ela faz com o outro. É importante que a gente dê modelo com o nosso corpo. Isso serve para crianças que têm algum tipo de atraso cognitivo, que têm uma dificuldade maior na linguagem, tá? Crianças com autismo, por exemplo, crianças que estão dentro do espectro autista, as pessoas investem de uma forma mais contínua nesse aspecto. Até dentro da terapia. Fala, Rô. Eu tenho uma pergunta da Babi, ela escreveu aqui: meu filho de 1 ano e 7 meses bate e puxa o cabelo de crianças sempre menores do que ele, principalmente naquelas que ele gosta mais, primos e amigos queridos. Já tentamos reprovar, dar bronca, tirar ele da brincadeira, mas sempre se repete, não sabemos mais como lidar. Ah, que interessante, tá vendo? São crianças que a criança gosta, geralmente. Então, as mães que recebem crianças com mordida, pais, lembrem que muitas vezes é a criança que a outra criança mais ama. A gente precisa desmistificar um pouco. Não é para machucar. Muitas vezes é a criança que o outro mais brinca, que mais gosta. Pode ser até a própria mãe, o próprio pai. Então, provavelmente, ele chega ali, né? Vamos imaginar, uma forma de interagir. Eu não sei que idade tem essa criança. Ela coloca... 1 ano e 7 meses. Ah, 1 ano e 7. Também é uma criança ainda até um pouco bebê, né? Tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá deixando de ser bebê, assim, né? 1 ano e 7 é uma criança pequenininha, eu digo. Aí, vocês podem, junto disso, às vezes em outras situações, não precisa ser nem na hora, junto dessas outras crianças e do filho de vocês, e propor uma forma de brincar. E propor uma forma de ir lá e falar assim, você gosta, você quer abraçar? Vamos abraçar. Olha, vamos brincar disso. Você quer dar a mão? Eu tô achando que você quer brincar com ele. Vamos tentar? E se for assim? Tentar dar alguns modelos com o corpo de vocês ou com vocês ajudando na interação, tá? Ao mesmo tempo que nomeiam para a criança. Pode ser que ele empurre, porque em algum momento não gostou,
porque em algum momento ficou com ciúmes, porque em algum momento dividiu algum brinquedo. Ah, você não queria que ele pegasse o seu brinquedo, né? Pode deixar, ele não vai pegar o seu brinquedo. Eu vou te ajudar. Quer dar para ele? Agora você divide. Essa mediação, ao mesmo tempo que a gente valida, que a criança tem um desejo ali. Às vezes ela não quer emprestar, quer brincar e tentou fazer alguma coisa. Às vezes ela quer chegar para brincar e é o jeito que faz. E a gente diz, não pode, assim não. Mas não encontra outro caminho. Tá? Fê, sabe o que eu percebo? Né? Nós temos, dentro de uma situação, esse exemplo, né? Eu vou aproveitar o exemplo da Babi para extrapolar um pouquinho e pensar nesse cenário. Dentro dessa situação, acontecem muitas interfaces ao mesmo tempo. Porque numa situação, essa é uma situação fora do âmbito escolar, né? Uhum. É uma situação de um parque, de uma festinha. Uhum. Acontece daquela criança morder a outra. Eu vou falar a mordida porque dentro das possibilidades de conflito, a mordida é a que eu percebo ao longo dos anos que é a que mais pega no adulto. Vou usar a palavra pega, tá? Porque ela é uma reação, assim como puxar, arranhar, mas a mordida, a questão dos dentes, a marca, ela é forte, tem né? um significado para o adulto. Às vezes ela tem. Não é diferente para a criança. Às vezes uma criança que arranha, que puxa o cabelo, que morde, a expressão dela, para ela, é muito parecida. Mas o adulto recebe a mordida com uma intensidade diferente de um arranhão, de um puxão de cabelo, enfim. A gente vai usar o exemplo da mordida, que eu acho que é o mais forte. Numa situação onde a gente tem, num parquinho, numa festa, uma criança mordendo a outra, tem o papel daquela mãe com a criança que mordeu, que é fazer essa interferência, né? É tentar, como você explicou, nomear, espelhar esse sentimento, mostrar a situação, conter a criança para que ela não faça novamente, né? Então a gente tem todo esse universo com a criança. Ao mesmo tempo, a mãe, o pai, o adulto responsável, ele também tem ali uma obrigação social que é muito desconcertante, que é acudir a criança que foi mordida, pedir desculpa para o outro adulto que veio correndo e está tentando entender a situação. Então, quando a gente fala da situação do mundo ideal, a gente está falando daquela criança que mordeu, né? Então, olha, vamos parar, segura, eu vou nomear o seu sentimento. Mas na prática, eu sei que aqui você não está para dicas práticas, não é dicas práticas com Fernanda, eu entendo. Mas na prática, assim, no dia a dia, na festa, naquele momento, o adulto ele fica numa situação que ele não sabe se ele vai no filho dele para cercear e aí em outra oportunidade ensina ou só sai dali. Ele vai para a criança que foi mordida, que foi atingida, para pedir desculpa e para tentar acudir. Ou ele vai para o adulto e tenta ali numa relação pedir desculpa, porque ele fica constrangido. Eu acho que cada pessoa também reage de uma maneira, mas numa situação que você tem essas três, se não tiver mais, né? Às vezes tem outras pessoas envolvidas, outras crianças. Isso. Numa situação simples, Consigo qual é pensar. a melhor condução? Se a gente puder lembrar que são crianças e que, mesmo que tenham se machucado, são crianças que estão desenvolvendo esse senso, essa noção do que geram no outro e que às vezes isso escapa entre eles. Quanto menor a criança, mais ainda, é um bom começo. Peraí, são crianças. Eu tentar cuidar um pouco da minha emoção quando eu sei que o outro machucou e eu senti muita raiva. Não, essa criança mal educada. Olha só, fez isso. Não acredito. Também filho daquele, sabe? Pode surgir. Tudo isso pode surgir. Vamos imaginar. São crianças. Outra coisa. Os dois precisam de cuidado. Se possível, não reprimir essa criança que machucou de cara, tentar cuidar disso no momento que
as emoções baixarem um pouco, entendo como algo melhor, porque às vezes a gente nem viu a dinâmica, né? Vamos imaginar, depende da idade da criança, mas até 3 anos são crianças assim que estão totalmente corporais, vamos imaginar, né? Até a fala, tudo bem, já falam e tudo, mas experimentam o mundo ainda mais com o corpo. 4, 5, 6, 7. Também vão várias vezes deixar esse corpo escapar e, de repente, agir de um jeito que pode ser exagerado para a gente adulto. Então, tá, eu vou sinalizar aquilo, acho que faz diferença quando é menorzinho, o quanto eu vou racionalizar, o quanto não. Mas lembra que a outra criança que passou da conta aos nossos olhos também pode estar machucada. Então, quando a criança menorzinha percebe que machucou e a gente pesa ali na mão, é como se eles tivessem manifestado algo deles que é muito ruim. Muito ruim. A gente diz assim, isso é muito ruim. Isso daí que você tem, que é a sua espontaneidade, é muito ruim. Então, não pesar a mão. Vamos imaginar. Crianças vão pensar até 3 anos. Acolher os dois. Fala assim, você quer cuidar do machucado? A gente pode sugerir. Isso até os maiores a gente pode. Você quer cuidar do machucado? Você quer cuidar do seu amigo? Eu tô vendo que você também precisa. Tá? Tá juntos. A criança precisa se sentir acolhida. Os menores também. A gente não tá reforçando. Se a gente não teve a chance de mostrar como se faz, minimamente a gente diz o que a gente viu, que seja, ah, você não gostou, eu vi, você não gostou, não queria que ele pegasse seu brinquedo, eu vou te ajudar. Ou aquele que machucou, seu amigo não entendeu, vem cá, eu vou cuidar. A gente vai explicar para a criança a situação que ela se envolveu e nem sabe. Tá ali, vivendo, sentindo. Os maiores a gente consegue conversar com mais calma. Então, os menores, a desculpa, vai lá pedir desculpa, às vezes não faz sentido. A gente pode propor um cuidado, mas dar o exemplo de como faz, né? Dar o exemplo, vem cá, vamos fazer carinho, né? Caso seja uma situação que a gente viu que machucou e tudo mais. O maior, a gente pode até perguntar, mas você quer pedir desculpas agora? Ou você quer se acalmar primeiro? Vamos imaginar uma situação de conflito, né? O maior que realmente houve um incômodo, uma raiva. Porque as crianças menores, elas estão tão empolgadas que às vezes elas fazem isso. Às vezes não cabe nem ficar explicando. A gente pode cuidar e tudo, mas assim, só nomear. Você ficou muito feliz, né? Como é que faz? Vamos dar um abraço, então. Quando a gente fica muito feliz, a gente dá abraço. Percebem quantas nuances tem? Eu sei que é difícil até entrar nesse assunto. Mas eu acho que quando a gente minimiza essa repressão, tenta entender que eles precisam de cuidado, que eles precisam de alguém que explique ali, nomeie um tanto do que aconteceu, e de ajuda, caso eles já consigam transformar a criança maior, se sentir potente para consertar o erro. Isso é maravilhoso. E quando a gente só finaliza, isso daí não é legal, a gente pode até dizer, não foi legal. Dá o tempo da criança digerir, dizer, você quer pedir desculpas? Como você quer consertar essa situação? Uma criança maior. Eu pensei nisso, o que você acha? Que a criança não fica só no erro, não fica só no machucado, só no que ela faz de destrutivo com o outro. Ficou claro isso? Deu? Deu. Tem aqui, nós temos alguns comentários, né? A Luciana coloca sobre o exemplo. Entendo que até neste exemplo dado, fica claro o quanto deixamos de educar nossos filhos da forma que queremos e acreditamos, apenas pelo orgulho que temos de mostrar que educamos, que não somos pais frouxos e que resolvemos as situações. Realmente, tem uma cobrança, né? Tem muita, né? Realmente, quem precisa de ouvir, ler e pensar nestes pontos somos nós adultos. Temos um outro
Uma pergunta é um outro exemplo. Meu filho bate na própria cabeça ou tenta bater a cabeça contra a gente quando está frustrado. Como posso mostrar outra forma de extravasar? Ele tem 1 ano e 5 meses. Ah, olha só. Vai ser importante acolher essa criança, né? Se ela deixar, às vezes pode ser que empurre, que machuque, às vezes, inicialmente, vai ser só conter, não deixar que ele se machuque ou machuque alguém, ou afastar coisas que ele pode machucar, né? Com as quais ele pode se machucar. Talvez tenham aqueles momentos que a criança fica imersa num nervoso. Estou imaginando uma situação assim também. Que os pais perguntam muito, eu não sei o que eu faço, ele fica ali gritando ou bate a cabeça, porque a criança, às vezes, ela bate, ela percebe que isso gera muita preocupação dos pais também. E repete isso, repete. Eu sugiro um cuidado, uma garantia a essa criança de que vocês estão vendo. Filho, eu estou vendo, eu vi que você não gostou, eu estou aqui, eu vou te ajudar a se acalmar. Porque às vezes a criança pode não se sentir atendida e faz isso para se conectar, para ser percebida. Isso acontece. Pode ser só por uma descompensação. Às vezes os pais estão ali e precisam esperar esse tempo passar, caso eles não se machuquem. Que aí, se for machucar, estou imaginando uma situação de grito. Imaginar, está se machucando. Tentar cuidar, falar, não, vai cuidar. Mas sempre esperando para a criança o que você percebeu. Não tentando fugir do assunto. Pode até redirecionar, se funcionar para vocês, assim, bom, já percebi que sempre que ele entra nesse ciclo, fica ansioso e começa a fazer redirecionar pode ser uma possibilidade, uma vez que essa necessidade está sendo percebida. Eu percebi qual a necessidade que existe por trás dele se morder, dele bater, vou redirecionar neste momento, vou propor alguma coisa que distraia, mas eu estou atenta àquilo que ele precisa e vou fazer, não é contemplar, eu vou mostrar para ele em algum momento. Eu percebi que você queria aquilo, tudo bem você querer, eu sei que você não gostou, mas é que não pode agora, pode depois, tal hora, ou a gente vai brincar assim, 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 não desse jeito. Então, essa validação, mesmo quando não vão fazer o que a criança quer, às vezes baixam essa reatividade da criança. Ontem a gente falou no treinamento sobre isso até. Tá? Mesmo quando vocês dão limites, porque a criança precisa, né? Às vezes não dá. Tá? Não precisa ser só não dá. Pode olhar e falar. E percebeu qual a necessidade. Na hora ou depois. Isso faz diferença. Senão a criança pode repetir o meio que ela encontrou de alguém reparar que ela precisa muito daquilo. A gente faz isso, né? Às vezes dá uns gritos em casa, faz umas coisas e fala, nossa, eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo, né, entre adultos, tá? Estou exagerando aqui, mas é entre adultos, o quanto muitas vezes a gente encontra um meio de conexão e não consegue usar outro mais sadio. Então, as crianças, elas também, às vezes, encontraram uma forma de dizer, tá? Tá O que certo. mais que ficou por Bom, falar, hein? inclusive nós adultos, né? Quando estamos nervosos, tristes, se a gente encontra uma pessoa que não valida o nosso sentimento, a gente fica pior, né? Você tá triste, nervoso, a pessoa olha e fala, não foi nada. Vem, né? A pessoa fala, nossa, mas ela não está me percebendo. É a mesma a partir coisa. do acolhimento, depois é possível transformar a situação, ou até dar um limite. Tem uma pergunta interessante, ainda sobre o exemplo, numa situação, né, que uma criança morde a outra, tem duas mães, enfim, 2 familiares. A pergunta é sobre a mãe que teve o filho mordido, como reagir? Sei. Essa eu tinha separado, porque isso pessoalmente ou em casa, porque acontece. Tal Eu acho que criança nós sempre temos me 2 morde. situações, né? Tal Nós temos criança a sempre me situação do morde. momento, é a situação daquele instante, aconteceu, meu filho foi mordido, eu faço o quê? E tem a situação da família que recebe a criança que foi mordida na escola, e aí ela
também precisa ter uma condução. Eu acho que são duas situações diferentes. É a situação da qual é a postura, como agir no instante, está vendo e participando, e também como agir numa situação que ela recebe o filho mordido. Sei. Tem vezes que a criança, ela mostra muitas vezes para a mãe a mesma coisa. Porque lembra, as crianças elas buscam se conectar aos pais, àqueles que cuidam. Se for pela mordida que ela recebeu, eles vão repetir esse pedido. E não é necessariamente porque eles estão machucados, mas é porque isso conecta, isso faz com que eles se sintam cuidados. Eu diria para não alimentar, vocês vão cuidar, mas não precisam deixar isso maior. E se deixar maior, não é por mal, mas a criança, ela vai falar disso de novo, e de novo. E às vezes até entrar nesse lugar assim mais encolhidinho de quem está sofrendo. Não é manipulação. É uma necessidade de receber esse carinho gostoso que ela recebeu, tá? Parece manipulação, mas é esse jeito de se conectar. Então, vale, vocês podem validar, mas não exagerar nesse assunto. Deixa a criança trazer, vocês conversam. Se a criança não trouxer, também não precisam falar. Não precisam falar sobre isso. Assim como se a criança machucar, quando forem conversar, caso avisem, olha, mordeu, assim, assim. Se é uma criança pequena, eu não ressaltaria que a criança mordeu. Porque às vezes eles não entendem isso da maneira que a gente está comunicando. Eles sentem um destaque. Lembra quando a criança faz alguma coisinha assim e aí dá uma risadinha? Tem uma ingenuidade ali na interpretação, tá? Então, distante da situação, diz assim, filho, mas não pode isso, aquilo, aquilo. O corpo deles ainda está se desenvolvendo e vai ser impulsivo. Não é porque diz que não pode. Na hora da interação é diferente para uma criança até 3 anos, tá? Vai ser adquirindo mais possibilidade de comportamento, de entendimento das emoções, vai vivenciando esses encontros, ele vai se desenvolver. Agora, na situação específica, se puder lembrar que são crianças e não retaliar, simplesmente acolher seu próprio filho, acho que é o ideal. É o que se pode fazer quando 2 crianças estão brincando e se machucam. Inclusive, quando é uma mordida, né? Cuidar, poder mostrar que tem esse olhar também de cuidado com o outro, acolher, reconhecer que a criança está machucada, entendi, está doendo, tá bom, a gente vai cuidar, né? É algo simples. Parece até que não é nada, mas não é. Lembra, vai ter um tempo que vai ser também de tolerância para eles desenvolverem tudo isso. Essa capacidade, esse aprimoramento na expressão, na comunicação deles. Então, tem um tempo de tolerância, que é um pouco incômodo mesmo. Mas perceber o próprio sentimento e não se exigir atuar de uma maneira ou de outra, atuar a partir daquilo que se sente, né, com respeito às crianças, é algo que contribui muito e minimiza, tá, gente? Não alimenta, porque as crianças são alimentadas quando a gente entra nesse ciclo, quando a gente toma partidos. Tá? Isso eu posso dizer para vocês. Aí a mãe entrou de um jeito, aí outro falou, e tal, lá, e aí, às vezes, isso vai ficando tão grande e faz com que as crianças se mordam até mais pela tensão que existe. Não é verdade, Rô? Ainda bem que eu lembrei de falar isso. É verdade. Às vezes eles iam passar por isso, iam se curar, iam se cuidar, iam continuar. Eu vou aproveitar o finalzinho dessa explicação para colocar uma pergunta que é justamente a continuação dessa situação. É um aluno, nós falamos muito das crianças pequenas, né? 1 ano e 5 meses, 1 ano e 7 meses, até 3 anos. Agora, tem aqui um exemplo de uma criança maior, ela tem 3 anos e meio,
Então, ela já está saindo dessa fase da mordida, mas ainda elas acontecem. Isso. Que está com uma mordida recorrente em sala e nos colegas. Então, como lidar com essa situação? E aqui a mãe pergunta se essa situação, né, de quando acontece de forma frequente, pode transferir e vir a tornar um dos que apanha o próximo agressor, né? Não sei se você entendeu. Então, a gente tem o que está sentindo assim, começar a bater, começar a reagir, né? Começar a reagir. Isso, se aquela criança que, de repente, está com um colega que acaba mordendo, agredindo, se esta criança pode se tornar um futuro agressor por ter sofrido aquela agressão. Essa é a pergunta. Se ele vai ficar reativo, quer falar da outra criança, certo? Exato. Não é sobre a criança que está mordendo ainda aos 3 anos e pouco, certo? Nós temos uma questão, é uma criança, eu já estou na escola, né? É um aluno, é uma criança de 3 anos, já passou da fase dos 3 anos e está com episódios de mordida e conflito recorrentes. Então, como nós falamos muito dos pequenos, os maiores. Quando a criança é um pouquinho maior, como nós podemos conduzir? Essa é a primeira, acho que pergunta. E a segunda é se a criança, se o outro ficará reativo. São 2 perguntas em uma. Essa criança maior, ela também vai precisar que a gente invista nela no seguinte aspecto. Primeiro, perceber as relações, o que está acontecendo ali, que está fazendo com que ele reaja assim. Acolher qual que é esse momento, validar, então, acolher a emoção, porque a partir dela, mesmo que seja raiva, mesmo que seja alguma coisa que a gente entende como agressivo, eu preciso ajudá-lo a perceber isso, contando para ele. Você ficou nervoso, você não gosta disso, eu vi, eu estou entendendo, tudo bem você não gostar, eu vou te ajudar nisso, esse é o primeiro passo. Porque só a partir disso, se eu negar isso, provavelmente ele vai batalhar para conseguir manifestar, de alguma forma, tá? Se existe esse incômodo, se existe essa inquietação emocional que ele precisa manifestar, se eu finjo que não tem e simplesmente não pode, vai aparecer de alguma forma, ele vai encontrar alguma maneira, nem que seja ele se machucando, né? Ou entendendo que ele é errado, que ninguém gosta dele, mexendo com a questão da autoestima, se calando, deixando se desenvolver, às vezes, em alguma proposta mais concreta, ficando inseguro, tá? Então, qualquer sentimento é importante. A partir disso, ele precisa entender que ele tem alguém de confiança para ajudá-lo a manifestar isso. Tem criança que precisa realmente de mais limite, que precisa lidar com as frustrações mais? Tem. Tem criança que não recebeu, tem criança que tem alguma questão cognitiva que demorou, né, para se desenvolver mais. Tem criança que demorou, tem atraso em linguagem, então vai continuar agindo assim por mais tempo, de uma forma mais corporal, mas atitudes corporais a gente espera na primeira infância toda. Mas especificamente na mordida, pode acontecer também. E aí, a partir disso, são aqueles modelos de comportamento. Ou conversando, né? Eu não posso me distanciar da criança, eu vou precisar ter uma conexão justamente para ajudá-la nesse processo. Se ele entende que ele não cabe ali, não dá, pode ser que ele fique mais reativo. E eu preciso mostrar que eu confio que ele é capaz de fazer diferente daquilo. Porque senão ele vai aceitar esse papel que eu dou a ele, que é o papel do mordedor, que é o papel daquele que bate, que é o papel que estraga tudo. Ah, eu só faço tudo errado. Se a gente mesmo precisa de alguém que olhe para a gente com confiança, para que a gente transforme as situações, uma criança, então, muito mais. A gente precisa mostrar para ela assim, eu sei, não foi legal desse jeito, mas eu tô com você, eu vou te ajudar na próxima. O que você pode fazer? Como que você percebe seu corpinho quando você fica com raiva? Acontece alguma coisa aí dentro? Ah, eu começo a ficar assim, eu começo assim. Ah, então tá.
eu vou ficar aqui, eu vou te ajudar nisso. Você me conta. Ou vou ficar do seu lado. Tá? É a partir disso. É considerando. A outra criança, ela pode ficar reativa, porque ela vai buscar meios de se defender. Não quer dizer que isso vai ficar estabelecido eternamente. Pode ser que por um período ela se defenda. Mas uma vez que entendemos a necessidade de mediar essas relações, sem esse rótulo, uma vez que eles, assim, já que eles estão em transição, eles têm sempre momentos difíceis, tem momentos difíceis entre os grupos, eles estão se experimentando. Isso é possível de ser transformado. Tinha uma série, uma sala que as crianças estavam se machucando muito. A gente descobriu algumas situações específicas com alguns que geravam ali algumas situações, mas eram situações de sentimentos de tristeza, por exemplo, que aparecia com grupos se batendo. Então, eu preciso ter um olhar de compaixão, um olhar de cuidado, até para que aquelas crianças parem de se bater. Se eu agir com mais retaliação, com mais agressividade, aquelas crianças vão ficar irritadas. Elas vão buscar algum jeito de canalizar tudo isso. Então, o primeiro passo é a gente se acalmar, porque já era nervoso na gente. A gente fica irritado, tá? Então, assim, em casa, eu sugiro que a mãe, por exemplo, da criança que está apanhando, possa dizer para a criança, pedir ajuda para os mais velhos, para os adultos, para se afastar, né? Para falar que não está gostando, para gesticular, para dizer que sente muito quando o outro faz isso, dá voz para essa criança. Às vezes a criança ela vai se encolhendo, né? Primeira coisa, dá voz. Sim? Perfeito. E a última, para finalizarmos, hoje nós estamos recebendo, além das educadoras da Viva e os familiares, também estamos recebendo algumas educadoras de outras instituições. Legal. Que se inscreveram para participar no Diálogos. E tem uma pergunta que é mais especificamente de uma educadora. Ela pergunta: as plaquinhas de combinados usados nas escolas de educação infantil são válidas para tratar do assunto? Nossa, essa pegou, hein? As plaquinhas de combinados, eu vou falar como eu percebo. Talvez possa até soar um pouco escorregadinho, mas eu não digo que sim nem que não. Eu acho que são complementares. Elas não substituem essa ação mais íntima, mais próxima. Não é porque tem um combinado que a criança necessariamente vai poder cumprir. Pode ser uma referência. Uma referência. E se elas forem criadas pelas próprias crianças, é ainda melhor, tá? E se elas não tiverem também coisas excessivamente moralistas, né? Vamos imaginar, assim, não sei se seria moralistas, mas se elas não considerarem que vão existir desacordos, às vezes, que vão existir conflitos, que não gostar faz parte. Sabe aquela coisa assim, precisa emprestar, tudo bem. A gente vai estimular as crianças a dividirem. Mas a gente precisa considerar que tem momentos que ela vai poder dizer que não. Vai ter um tempinho ali dela desfrutar e depois a gente vai passar para a vez do próximo. Não é porque sim. Então, mostrar para essas crianças que não é porque sim ou porque não. Mas que tem um sentido naquilo e formas de manifestar as coisas. Acho que as plaquinhas elas podem ser complementares, como lembranças, mas não são. Acho que como único recurso é pouco, porque esse corpo ele está vivenciando as interações, vão ter gestos mais espontâneos e que a razão não vai segurar. Eu sei que isso é errado. De repente eu fiz, e eu preciso que alguém acolha isso para que eu possa fazer diferente em seguida, transformar essa ação que não foi legal. Não basta saber que não foi legal. Eu vejo assim. Perfeito, ela agradeceu a explicação. Mais um ponto. O gesto, a imagem do gesto não substitui o nosso gesto.
tá? Ela pode complementar, mas não substitui. Muito bem. Certo? Finalizamos? Chegamos ao fim. Vou Passou agradecer e você finaliza, pode ser, Rô? Claro. Quero dizer que, bom, não sei, quando a gente fala é difícil perceber, né, se chegou a todo mundo, mas espero que tenha plantado uma sementinha de reflexão também. Tenho muita compaixão pelo que vocês adultos, pais, familiares, né, professores sentem, entendo, não é simples, mas esse conhecimento, esse recurso que eu estou levando é justamente para nos ajudar a lidar com aquilo que é difícil, que escapa às vezes para a gente, que às vezes não sai do melhor jeito, que dói também em nós, nos emociona, né? Então, estou aqui sempre para contribuir dessa maneira, com aquilo que eu sei, e até para ajudar vocês a lidarem com essas emoções que essas ações geram em nós adultos. Para que a gente simplesmente não fique reproduzindo, né, no automático. Essa é a intenção, que a gente tenha mais consciência e consiga caçar alguns recursos, perceber o que está por trás daquilo, para não cair em alguns buracos comuns, em algumas enrascadas que muitas vezes nem resolvem a situação, às vezes alimentam ou até geram mais conflito, mais desconforto entre o adulto e a criança ou as crianças. Então, fico muito feliz com essa oportunidade. É um prazer mesmo. Gosto muito de falar sobre esses temas. Obrigada à Aviva, que também me deu essa possibilidade com esse convite. E, em paralelo, estou aqui, né, tanto nas unidades que eu trabalho, e contato pessoal, para quem não é, né, da Aviva, para conversar mais sempre. Tá bom? Rô, agradeço, acho que foi ótimo, você me ajudou bastante também. Obrigada. Em nome da escola, eu também agradeço. Agradeço a presença de todos os participantes. Sem dúvida, é um tema que exige muita conversa, né? Esse tema Ainda ele é mais você um estar tema aqui. muito sensível para os adultos, né? Ele é muito importante para as crianças e muito sensível para os adultos. Então, ele também é um tema muito corajoso de ser debatido, né? Porque ele abre questionamentos questionamentos que às vezes podem ir para os extremos. E a nossa ideia é entender qual é o melhor caminho pensando nas crianças. Então, eu agradeço Isso. muito o trabalho desta noite e também todo o trabalho que você exerce com tanto carinho, com tanta delicadeza, né, e afinco no dia a dia com as nossas crianças. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Sem dúvida, assim que nós encerrarmos, as famílias participantes vão ter outras dúvidas, porque eu acho que é uma semente, né? A gente planta uma semente das perguntas, dos questionamentos, e ali vão brotando outras manifestações. Então, Isso. sem dúvida, outras dúvidas vão surgir, outros questionamentos, e a gente se coloca à disposição, tanto no contato da Fernanda, quanto no contato direto nas unidades, para poder conversar mais esse assunto. Quanto mais claro, quanto mais do dia a dia, né, for este assunto, mais as nossas crianças serão ouvidas. E mais esse trabalho da emoção vai acontecer de forma efetiva para a gente pensar nesse adulto que vai se tornar. Né? Esse trabalho das emoções muito. É algo que, se a gente consegue fazer hoje, ele tem um impacto muito significativo no futuro. Quantos e quantos adultos que nós convivemos no dia a dia têm reações que, se fossem trabalhadas nesta primeira infância, com certeza seriam diferentes, seriam melhores, né? Melhores para eles e para todas as pessoas que convivem com eles. Então, às vezes a gente fala, nossa, é um trabalho, mas é um trabalho muito importante. Então, essa conversa, esse diálogo, esse insistir nas crianças, nesse melhor, na melhor condição, pensando em todos os envolvidos, sem dúvida, não agora, mas no futuro fará muita diferença. Muita diferença. Então, eu agradeço
Agradeço o trabalho, agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite, um bom descanso. Boa noite. E vejo no Boa próximo noite. diálogo. Obrigada, gente. Obrigada, Muito gente. importante. Boa noite. Obrigada. Ixi, 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 ixi.